E diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35. Diz assim a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Versículo de número 38. Diz assim: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Versículo de número 41. E se sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Vamos repetir o versículo de número 41, que diz dessa forma: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Até o vento e o mar lhe obedece. Vamos falar de novo: até o vento e o mar lhe obedece. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi lida e vai ser ministrada dentro deste lugar. Senhor amado, que o Senhor venha me diminuir, para que somente o Senhor venha crescer dentro deste lugar. Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero ser desde já a boca do Senhor dentro deste lugar e profetizar sobre esta igreja. Levanta a sua mão assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser boca de Deus dentro deste lugar e profetizar que tudo pode soprar ao contrário. Presta atenção: tudo pode soprar ao contrário, tudo pode dizer que não na sua vida, mas o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele fez uma promessa para a minha vida e para a tua vida: nós passaremos para o outro lado, nós passaremos para o outro lado. Há uma promessa sobre a minha e a tua vida. Eu vou repetir novamente para você compreender: há uma promessa sobre a minha e a tua vida. Tu vai passar para outra margem, tu vai passar para o outro lado. Por isso o inimigo vai continuar levantando contra a tua vida para tentar interromper o agir de Deus. Mas nesta noite eu quero te profetizar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma batalha, o Senhor te deixará sozinho. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação do século. E só você que crê, meu irmão, joga a tua mão pro alto e aplauda o nosso Senhor Jesus. Ele é digno de adoração, digno de todo louvor. Aleluia. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. A palavra de Deus, Marcos capítulo de número 4, através do versículo de número 37, de 35 em diante, ela veio sobre a minha vida e a tua vida, meu irmão, dizendo que existia uma promessa sobre a vida dos discípulos. A palavra do Senhor diz que após o Senhor Ele fazer os trabalhos, Ele conversar, Ele fazer os ensinamentos através de parábolas, através de algumas histórias, através de alguns contos, a palavra do Senhor nos ensina que naquele mesmo dia, o próprio mestre, após instruções, após conversações, após ensinamentos, naquele mesmo dia, Ele ainda tirou um tempo para fazer uma promessa aos discípulos dessa forma: ei, nós vamos passar para outra margem. Ele não disse assim: eu encontro com você na outra margem. Não, Ele disse: nós vamos passar juntos para outra margem. A palavra do Senhor diz que Ele foi passar, varão, através de embarcação, através de coisa natural. Ele não foi no sobrenatural dessa vez. Não, dessa vez Ele foi no natural dele. Ele fez a promessa para os discípulos: nós vamos passar para outra margem. Mas Ele entrou também com os discípulos dentro do barco. A palavra do Senhor diz que naquela mesma noite Ele cismou, simplesmente cismou, de ir para o outro margem, ir para outra banda para continuar o teu trabalho. Mas Ele entra junto com os discípulos, Ele entra numa embarcação, e na mesma travessia que estava Ele e os 12 discípulos, Ele e os 2 escolhidos dele, Ele e aqueles mais aconchegados dele, mais próximos dele, mesmo estando com o Senhor, mesmo estando na presença do Senhor, a palavra do Senhor diz que eles não ficaram aliviados ou ficaram livres de algumas tormentas. Eles não ficaram livres de trabalhos contra eles. Eles não ficaram livres contra a fúria da natureza, pois estavam em alto mar. Eles não ficaram livres só pelo
de não me toque porque eu estou com o mestre. Não, eles foram também afligidos pelo poder da natureza. A palavra do Senhor diz que o mesmo barco estava afoito, meu irmão, com o vento e com as águas. E dentro daquela embarcação estava o Senhor, e a palavra de Deus diz que ele entrou na embarcação e ele foi dormir. Ou seja, ele sabia de tudo que ali iria acontecer, mas pela tranquilidade dele, ele entrou para o fundo do barco e ele debruçou a sua cabeça em um travesseiro, em uma almofada. E os discípulos, meu irmão, ao redor, ele vendo a fúria do mar. O mar se tornou revolto contra aquela embarcação. Tenta imaginar comigo e entender como que os discípulos ficaram dentro daquele momento. O chacoalhar do barco, o próprio Messias dormindo, mas o medo dentro daqueles discípulos, o medo no coração daqueles discípulos, meu irmão, não ir embora, mesmo sabendo que o Messias estava ali. E anteriormente eles presenciaram algo na vida do Messias, eles presenciaram alguns milagres na vida do próprio Messias, na vida do próprio Jesus. Mas mesmo presenciando, mesmo estando na presença do Senhor, mesmo estando, melhor dizendo, com o próprio Senhor na embarcação, a palavra do Senhor ainda diz, meu irmão, que eles tiveram medo. No versículo de número 39, a palavra do Senhor diz que ele estava dormindo, e a embarcação estava sendo açoitada pela água e pelo vento. E eles começaram a conversar com eles mesmos, aqui para decidir quem queria acordar o mestre. Aqui eu consegui entender que mesmo estando na presença do Senhor, isso não vai aliviar da minha vida ter problema. Mesmo eu estando na presença do Senhor, isso não vai colocar nas minhas mãos, meu irmão, uma espécie de escudo que vai na verdade me defender dos problemas que eu tenho mesmo que enfrentar. Dos problemas, e eu estou falando dos problemas da vida que eu e você temos que enfrentar. Nós não vamos ficar, meu irmão, livres desses tais problemas, não. Nós vamos continuar enfrentando esse problema. Nasce um problema, nós enfrentamos, ele termina. Vem outro problema novamente, nós enfrentamos ele termina. Às vezes nem terminou um, vem outro novamente, e a gente enfrenta aquele monte de problema ao mesmo tempo. E questionamos ao Senhor, por que isso está acontecendo? E mesmo naquele momento, como os discípulos estavam sendo açoitados pelo vento e pela água, e vendo o próprio Messias dormindo na própria embarcação, eles se reúnem para ver quem que iria acordar a ele. E eles decidiram acordar junto o mestre e dizer para o mestre: Senhor, o Senhor não liga se a gente morrer por aqui, não? Isso também me faz entender. Os problemas que eu enfrento na presença do Senhor, eles não podem me matar, porque quem está no barco é fiel para cumprir a promessa na minha e na tua vida. Nós conseguimos entender, meu irmão, que nós estamos agora, identificamos que nós, na presença do Senhor, nós vamos ter problemas. Na presença do Senhor, nós vamos continuar a ter problemas até maiores do que os mundanos, problemas até bem dobrados do que eles passam lá fora. Na presença do Senhor nós vamos ter nós teremos esse problema para enfrentar. Mas nós temos uma convicção, há uma diferença entre o mundano e o cristão. A convicção que nós temos que em todas as batalhas, em todas as lutas, em todas as dificuldades, meu irmão, o Senhor, ele não sai do barco. Eu aprendo aqui também, se o Senhor não sai do barco, eu também não tenho que sair do barco. Se eu quero vencer uma luta, eu tenho que estar dentro do barco. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão? O Senhor, às vezes, nós clamamos ao Senhor, Ele não vem a responder. Assim como os discípulos, eles estavam enfrentando aquela luta, aquela dificuldade no meio do mar, aquele açoite das ondas, a embarcação, ela estava pronta para tombar ou encher, e eles, com o Messias dormindo dentro do barco. E nós, às vezes, nós pensamos dessa forma: Senhor, parece que o Senhor não está me vendo. Nessa turbulência, nessa luta, parece que o Senhor não está dentro do barco. Parece que o Senhor me abandonou, parece que o Senhor me esqueceu de mim, parece que o Senhor atende a todos, menos a mim. Mas lindo é quando nós descobrimos que nós tomamos mais uma chacoalhada do Senhor, e Ele diz ao meu e ao teu coração, dizendo: eu continuo dentro do barco. Eu continuo dentro do... Sabe o que Deus
Deus manda dizer, meu irmão, ele continua dentro do barco, e que em breve ele se levantará, e que em breve, eu vou falar novamente para você crer, e que em breve ele se levantará ao meu e ao teu favor. Mas como foi dito, meu irmão, no versículo de número 38, os discípulos eles estavam dormindo, e mesmo com o Senhor dentro da embarcação, eles ainda tiveram medo. Mas no versículo de número 41, quando o Senhor ele desperta, eles despertam o Senhor: mestre, não te importa que nós venhamos a padecer, não te importa que nós venhamos a morrer, mesmo na tua presença, nós venhamos a morrer com o Senhor dentro do barco. E a palavra do Senhor diz que ele se levanta, agora ele acorda, ele vai na polpa do barco. Eu tento até desenhar, eu tento imaginar, meu irmão, o Senhor ele chegando na ponta do barco e olhando para trás e olhando para os seus discípulos, e vendo o rosto de cada discípulo, de cada um deles, com o rosto da tormenta, o rosto do medo, por eles estarem ali enfrentando uma batalha muito grande para eles, com medo de morrer afogado, e o próprio Senhor, ele se levantando e levantando a sua mão e dizendo para o vento que se acalmasse, o mar cessasse e tudo ali ficasse tranquilo. Eu tento imaginar agora o rosto daqueles mesmos discípulos que estavam atormentados, e eles mesmos dizendo: que homem é esse? Mas espera aí, lá no início do versículo de número 35, o próprio Senhor ele disse para eles assim: ó, nós vamos entrar para o outro, nós vamos entrar para dentro do barco, nós vamos entrar na embarcação e nós vamos para o outro lado. Agora no versículo de número 41, eles estão dizendo dessa forma: que homem é esse? Ou seja, eles conheceram o homem que fez o milagre, mas não conheceram o homem que fez a promessa. O homem que fez o milagre do versículo de número 41 eles conheceram, mas o homem do versículo de número 35 era o mesmo, e eles não conseguiram identificar, e estavam junto com ele. Sabe o que eu estou querendo te dizer, meu irmão, minha irmã? Há tempos pessoas estão na presença do Senhor, mas ainda não conhecem aquele que fez a promessa. Estão em busca do milagre, mas não conhecem aquele que fez a promessa. Estão em busca do milagre, mas não conseguem enxergar aquele que fez a promessa. Eu estarei contigo. Ele fez a promessa: eu estarei contigo. Ele disse: não temas, pois eu estarei contigo. Ele disse: não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Do versículo de número 35 até o versículo de número 41, se nós pararmos para pensar, meu irmão, nós podemos ver até mesmo a desistência deles. Mas eu não servi para isso. Eu sou pescador. Eu não servi para isso. Eu sou cobrador de imposto. Eu não servi para isso. Eu não servi para isso. A minha família, desde dos meus pais, é tudo pescador. O que eu estou fazendo aqui? Eu não servi para isso, ei. Sim, você serviu para isso. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te levantou. Ei, você não é um chamado do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. Chamado do Senhor, meu irmão, do versículo de número 35 até o 41, o chamado do Senhor, ele vai pensar em desistir, até mesmo pular do mar. A gente consegue enxergar numa outra tempestade, que o próprio Jesus está andando sobre as águas, e ele dizendo, os 10 discípulos, em uma outra tempestade, dizendo: é fantasma, é Dagon, é Iemanjá, é o pai da pequena sereia, é Poseidon. E eles não conseguiram identificar aquele que fez a promessa. Na outra tempestade eles estão dizendo: é fantasma. E o próprio Pedro, um dos pescadores, que nessa tempestade estava com medo também, nessa outra ele está dizendo dessa forma: se és tu, deixa eu me ter contigo. E quando o próprio Senhor se identifica para os discípulos, os mesmos discípulos, quando se identifica para os mesmos discípulos, dizendo, respondendo para Pedro: sou eu, Pedro, pode vir. E que Pedro, sem pensar duas vezes o que ele fez, a palavra do Senhor diz que ele solta na água. Mas vamos tentar imaginar, até uma conversa com esse Pedro: ser bobo, ser fantasma, ser uma sereia tentando confundir, está falando lá para tentar lançar vozes aos nossos ouvidos aqui, para a gente, não vamos não, nós vamos morrer afogados. E
Poseidon, não é Dagon, não é o pai da pequena sereia, não é nada. Eu conheço a voz do meu mestre. Eu não tenho que tocar na marcha, eu tenho que saltar ele de um corpo. E naquele momento ele salta e ele começa a andar, e o vento soprando para lá e para cá, e ele começa a andar. E a palavra do Senhor diz que Pedro agora ele desvia o seu olhar, e ele desvia o olhar para o vento. O vento começou a bater no seu rosto. E o problema às vezes começa a bater na minha porta e na tua. E Deus está falando e a gente não consegue ouvir. A gente está confundindo a voz do Senhor, e o vento está batendo na porta, dizendo que você não dá mais para você. Às vezes o espelho te mostra uma coisa que você não é. Você olha para o espelho e fala: meu Senhor, o que está acontecendo comigo? Mas aí a gente abre a boca, como o próprio Davi abriu os lábios, pastor Frank, quando ouviu a notícia no ouvido dele dizendo assim: rei, o seu filho, ele morreu. O que aconteceu com o rei Davi? Ele levantou após 7 dias de clamor, e clamou, ele estava urrando, ele estava berrando, ele estava gritando ao Senhor, clamando ao Senhor: Senhor, é meu filho, olha a vida dele, cuida da vida dele. Mas quando ele recebeu a notícia que o filho morreu, ele automaticamente levanta. Ele estava sem comer, sem beber, 7 dias em jejum, 7 dias em propósito. Ele levanta. A palavra de Deus diz que ele lava as suas vestes, ele troca as suas vestes, e ele levanta o seu rosto e diz dessa forma: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele deu honras e glórias ao Senhor. Ele deu honras e glórias ao Senhor. Ei, após passar por um trauma, após passar por um problema, é a resposta que Pedro estava dando aos discípulos nessa outra tempestade, dizendo: não é voz de fantasma, é voz do meu mestre, e eu conheço o meu mestre. Você falou que ele estaria comigo, não importa o que está acontecendo, ele está comigo sim. Só que o vento, ele bateu na porta, só que o vento soprou. O vento continuou a soprar. O vento não quis saber se Pedro estava ali sendo provado pelo próprio mestre. Não, o vento estava querendo era derrubar. Assim é o problema, a luta na minha vida. Ela não quer saber, meu irmão, minha irmã, na minha vida e na tua vida. Ela não quer saber se você está sendo provado pelo Senhor. Não, ela quer te destruir, quer te derrubar. Mas não sabe ela que quando isso tudo passar, o próprio Salomão, ele escreve lá em Cantares, meu irmão, dizendo sobre o vento sul e o vento norte. Ele diz dessa forma: vai, vento sul. E ele diz também que o vento que vai e volta, ele chama novamente: vem, vento norte. Ou seja, meu irmão, tudo aquilo que vai e volta, todo problema, meu irmão, que vem contra a tua vida, não vem para te matar, vem para te levantar e te aproximar mais do Senhor. Sabe o que eu estou querendo te dizer, meu irmão? Tudo aquilo que tu passar na presença do Senhor não é para morte, não é para morte, é para crescimento. E tu vai ver quando tudo passar, você vai sentir mais e mais a presença do Senhor. Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O próprio rei Davi diz dessa forma: Senhor, retire tudo de mim, retire meu dinheiro, meu reino, minhas riquezas, me retire o ouro e a prata, retire de mim até a minha saúde, mas não retire de mim o teu espírito. Esse é o meu bem maior. Ele estava dizendo para o próprio Deus: Senhor, retire tudo de mim, mas o teu Santo Espírito não. Esse é o meu bem maior. Eu te pergunto nessa noite, meu irmão, qual é o seu bem maior? A promessa era feita dos discípulos no versículo de número 35, e no versículo de número 38 eles identificaram o problema, mas eles conseguiram reconhecer através de uma chamativa, dizendo para o próprio Senhor Jesus, chamando como mestre. Ou seja, nós chamamos como mestre somente pessoas, meu irmão, que tem algo a acrescentar na minha vida e na tua vida. Nós não chamamos de mestre pessoas que não acrescentam nada na minha vida e na tua vida. Ali eles reconheceram que o Senhor era Deus na vida deles. Assim a palavra de Deus diz que eles chamaram eles dizendo mestre, despertaram para eles dizendo mestre.
Aqui eu consigo ver o reconhecimento dos discípulos. Eles conseguiram reconhecer, meu irmão, minha irmã, que eles ali estavam perante ao homem que poderia ajudá-los naquela situação. Eles não estavam perante a vida de qualquer homem. Eles estavam perante a vida daquele que poderia literalmente ajudá-los. E foi esse que os ajudou. No versículo de número 41, este homem se levanta e acalma tudo. Acalma a tempestade, e eles reconheceram. No final do versículo eles dizem dessa forma: que homem é esse, que até o mar obedece, que até o vento obedece. Eles estavam dizendo: que homem que é esse, que a força da natureza não consegue contra ele. Eles estavam dizendo: que homem que é esse, que nós estamos andando. Ou seja, ali eles conseguiram identificar que eles não foram somente chamados, eles foram também escolhidos do Senhor. No capítulo de número 5, é carimbado sobre a vida deles a promessa que foi feita no versículo de número 35. No capítulo de número 5 está dizendo dessa forma: e chegamos a outra margem. Ou seja, a promessa ela foi feita e ela foi concluída, ela foi cumprida. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a promessa do Senhor na minha vida e na sua vida, ela vai ser concluída. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele fez a promessa, ele é fiel para cumprir na minha vida e na tua vida. Na outra tempestade, os próprios discípulos viram o próprio Pedro, meu irmão, o corajoso, o audacioso, o próprio Pedro pulando, e o próprio Pedro também andando e afundando ao ver, ou melhor, ao sentir o problema, ao prestar atenção demais no vento que batia sobre ele. Ele tirou o foco que era Deus, ele tirou o foco, ele desviou o foco que era o próprio Senhor Jesus Cristo, para prestar atenção no problema que ele estava vindo, no problema que estava sendo açoitado a embarcação, que era o vento que soprava e movia as águas naquele momento. Ou seja, o mesmo vento que batia nas águas bateu também sobre as vestes de Pedro, sobre a face de Pedro, e ali o problema começou a derrotar Pedro. A palavra do Senhor diz que ele começa a afundar, mas diz também que afundando ele clama ao Senhor. Ou seja, ele não esperou a coisa ir no fim para clamar. Não, quando ele sentiu que algo estava acontecendo ao contrário daquilo que ele estava prevendo, que algo estava acontecendo ao contrário daquilo que estava ao seu redor, o que ele fez? Ele começou a clamar. O que nós fizemos no início da ministração? Nós clamamos, porque algo estava acontecendo, e nós viemos, juntamos e começamos a clamar ao Senhor. Pedro, no meio da tempestade, quando ele começou a afundar, ele pensou dessa forma: agora aqui eu perguntei se era ele. Se eu perguntei se era ele e ele falou que era ele realmente, o que ele tinha que ter feito naquele momento foi o que realmente ele fez, ou melhor, ele viu que aquele que o chamou é fiel para estar com ele até o fim. Ou seja, se ele perguntou se não é o Senhor mesmo, e o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo para Pedro que era, e ele confiou, o Senhor Jesus era fiel para tirar Pedro de toda situação constrangedora. Ou seja, aqui também eu consigo compreender e entender que nós estamos na presença do Senhor, e o próprio Deus, ele não nos deixa envergonhados. A reação dos discípulos naquele momento, meu irmão, dentro do barco, olhando para Pedro, era uma situação dizendo como se fosse dessa forma: para que isso, Pedro? Para que você foi fazer determinado tipo de situação? Para que você foi querer aparecer, Pedro? Era melhor ficar nós todos aqui no barco e esperar esse homem chegar, e já não estava vindo. Então a gente esperava ir para lá, mas não, Pedro queria algo a mais com o Senhor. Que essa noite, meu irmão, nós venhamos a querer algo a mais com Deus. Sabe, de tudo aquilo que nós já vivenciamos com o Senhor, que nós possamos passar para outra fase, passar para outro lado de intimidade com o Senhor, que nós possamos buscar a Ele cada vez mais, que nós não venhamos a sair dessa zona de comodismo, dessa zona de limitação, do aqui tá bom. Não, eu e você, meu irmão, nós temos que querer mais e mais do Senhor. Se Ele tem mais a derramar sobre a minha vida, então nós podemos não já chegar mais a Ele. E a palavra do Senhor diz que agora o próprio Mestre, ele
chega perto de Pedro, pega na mão de Pedro, levanta Pedro e diz para Pedro, chamando, dando um chacoalhão, dizendo: Pedro, homem de pouca fé, se tivesse prestado atenção em mim, você não passaria por isso. Vamos tentar agora ver o Senhor Jesus e Pedro entrando dentro da embarcação de novo, e os discípulos dando a desculpa, dizendo para Pedro, dizendo para o Senhor dessa forma: está vendo, Senhor? E se fosse todos nós pulando ao mesmo tempo, o Senhor nem teria muito trabalho. O Senhor teria que pegar na mão de um por um, e pegando, e puxando, levantando, porque todos nós iríamos afundar. E vamos tentar reconhecer e ver Pedro lá no fundinho do barco, olhando e prestando atenção naquilo tudo, e até escutando o que os discípulos estão falando. Aí está vendo, Pedro foi lá e fez essa vergonha, passou essa vergonha toda, deu trabalho do Senhor, e Pedro prestando atenção nisso. Vamos tentar ouvir uma resposta de Pedro, meu irmão, e o próprio Pedro dizendo para eles dessa forma: Senhor, lá na frente eles vão lembrar que sobre as águas, quem enfrentou a lei da física, quem enfrentou a lei da gravidade, foi o Senhor. Mas existiu um outro também, que andou pelas águas. Eles vão lembrar que o Senhor é Deus e andou pelas águas, mas vão lembrar também do meu nome, Pedro, que andou também pelas águas. Foi chamado como um covarde, como um louco, mas foi o único que teve a coragem de ter algo a mais com o Senhor. Saia da zona do comodismo. Quer algo a mais com o Senhor, meu irmão? Nós temos que aproximar, fazer aquilo que muitos não fazem. Nós temos que procurar fazer. Pregar é muito fácil. O difícil é viver aquilo que você prega. Falar do amor de Cristo é muito fácil. O difícil é você viver esse amor de Cristo. Porque é muito fácil aqui, meu irmão, eu falar que você é uma bênção. Para nós é uma bênção. Aqui dentro é muito fácil. O difícil é eu manter essa palavra que eu chamei ele, que ele é uma bênção. O difícil é eu manter. Meu irmão, agora nós vivemos num mundo que o varão bem não virou as costas. Eu já consigo denegrir a imagem do varão com palavras. Esse é o cristianismo que nós vivemos hoje. Mas o amor de Cristo, aquele amor de Cristo que nós queremos, nós não passamos. A verdade é essa. Aquele amor de Cristo que nós queremos ter, nós não conseguimos passar. Como se nós vamos viver o Evangelho dessa forma? Deus é amor, nós sabemos, o mundano também sabe disso. Mas como que eu vou conseguir passar isso para o mundano se eu não consigo viver o amor de Cristo? Então primeiramente nós temos que retirar a hipocrisia do nosso coração e viver realmente o amor de Cristo. Amém, meu irmão? Nós temos que viver literalmente o amor de Cristo, que é uma prova do próprio amor de Cristo. A palavra do Senhor diz que após a morte do rei Davi, nós já estamos encerrando. Exemplo de amor de Cristo. A palavra do Senhor nos orienta que após a morte do rei Davi, vamos até um pouco mais atrás. Davi está no seu leito de morte. E dessa vez agora ele no seu quarto, no seu leito de morte, ele chama o seu filho mais novo de apenas 8 anos de idade. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Salomão. O nome de Salomão. E chama para entrar dentro do quarto. A palavra do Senhor, os estudos indicam que o próprio rei, ele pega a mãozinha do menino, de Salomão, ele coloca debaixo, entre a sua coxa e o seu colchão, vamos dizer dessa forma. Ele diz para Deus dessa forma: Senhor, eis aqui o meu filho, Salomão. Eu quero fazer um pedido para o Senhor. O Senhor não aceitou a casa de veraneio que eu queria construir para o Senhor. Mas o Senhor disse que aceitaria até mesmo essa casa, mas não feita pelas minhas mãos, porque através das minhas mãos correria ainda sangue de inocentes. Então essa casa o Senhor não quer que eu construa, mas eu posso fazer um outro pedido para o Senhor. Esse aqui é o meu filho Salomão. Eu queria que após eu morresse, o Senhor que ele herdasse o meu trono no meu lugar, que o Senhor deixaria Salomão reinar no meu lugar. E o próprio Deus respondendo a Davi dessa forma: Davi, você sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Davi, a gente segue regras, a gente segue leis, é lei, Davi. É o seu filho, é o primeiro filho que herda o trono. Não é dessa forma. E a gente tenta imaginar, meu irmão, minha irmã, a resposta do próprio rei Davi para o próprio Deus.
Senhor, eu não estou falando de leis agora, eu estou falando de amor, eu estou falando de coração. Deixa Salomão ele reinar no meu lugar, porque o primeiro filho, fruto do meu erro, o Senhor matou. Então assim que eu morrer, o povo vai também achar o direito de matar esse também. Senhor, deixa o meu filho herdar o meu trono. E a palavra do Senhor lá em 2 Samuel diz que o próprio Deus olha agora para aquele garoto de apenas 8 anos de idade, e a palavra em 2 Samuel descreve dessa forma, que Deus o amou. Deus amou o fruto de um pecado, Deus amou o fruto de um erro, e a gente fica sem entender. Senhor, então se eu errar, se eu falhar, como o próprio rei Davi, não tem problema, o Senhor ainda olha com outros olhos. Sim, o Senhor ainda olha o pecador com outros olhos. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Nós começamos a entender agora que o próprio rei Davi, após um erro dele, após uma falha dele, meu irmão, o próprio Deus atende o pedido do rei Davi. E detalhe, Salomão era fruto também de adultério. Salomão também era fruto de erro. Mas agora em 2 Samuel, o próprio Deus está dizendo que Deus olha para o garoto e o ama. Deus olha para o menino e ama. E assim que Davi fechou os olhos, ele veio falecer, a palavra do Senhor descreve que Salomão agora ele herda o rei, perdão. Ele herda o trono do pai. E a história vai nos dizer, meu irmão, minha irmã, que os problemas eles começaram a acontecer sobre a vida, o reinado de um menino de 8 anos de idade. O menino poderia estar brincando, o menino poderia estar vivendo a sua infância, a sua criancice, mas não, ele era um rei. E detalhe, ele pegou um reino já com bastante problemas. Para quem não lembra da história, o próprio filho do próprio Davi, Absalão, o nome do filho do próprio rei Davi, ele rouba tudo aquilo que o próprio rei juntou em 40 anos, a riqueza do reino, ele rouba aquilo tudo para tentar usurpar o trono do pai. A história todos nós conhecemos, o Absalão ele é morto pelo próprio braço direito do rei Davi, e assim até chegar ao reinado de Salomão. Ou seja, Salomão, eles abriram os cofres do reino e não acharam nada. A única coisa que o tesoureiro do reino havia anunciado para Salomão que tinha naquele momento era 1000 cabeças de boi. E uma criança de apenas 8 anos de idade tomou uma decisão que eu e você até hoje eu não vi ninguém tomando uma decisão como essa, entregando para Deus tudo aquilo que ele tinha. Ele não tinha mais nada, ele resolveu entregar tudo aquilo que ele tinha para o Senhor. 1000 cabeças de gado, meu irmão, a palavra do Senhor diz que ele sobe ao alto da montanha. Lá também existiam 1000 holocaustos para ser feito, e colocaram lá, e ele deu uma ordem. Eu vi uma criança de apenas 8 anos dando uma ordem, meu irmão, para fazer o holocausto, para fazer aquela entrega pelo próprio Deus. A história ainda continua dizendo que aquela criança, no meio da fumaça, no meio do sangue, ele saiu com a cabeça para o alto procurando Deus, o Deus de Davi, procurando o Deus de Israel, o Deus que o próprio pai dele clamava, o Deus que o próprio pai dele se entregava. E detalhe, Davi nunca teve um encontro face a face com o Senhor. Davi ele bailava com o Senhor. Davi era um poeta, era um guerreiro, mas ele nunca teve um encontro face a face com Deus. Davi viu anjos, mas não conseguiu ver a face do Senhor. E aquele menino de 8 anos de idade, no alto da montanha, meu irmão, no alto do fogareiro, de um fumacel, ele está com a cabeça para cima procurando Deus, procurando o Deus do pai dele. Sabe por que ele estava procurando o Deus do pai dele? Porque dentro de casa ele teve um espelho a quem se espelhar. Ele viu o próprio rei Davi levantando seus olhos ao alto e dizendo: Senhor, se eu estivesse no inferno, o Senhor me enxergaria lá e me retiraria de lá. Se eu estivesse no alto da montanha, o Senhor também me enxergaria de lá. Ou seja, tudo aquilo que o próprio rei falava, o próprio Salomão, ele estava ali a observar, a olhar. Então nós, pais e mães,
Nós temos que ser um reflexo dentro dos nossos lares, para os nossos próprios filhos, para que eles possam olhar para mim, para você, possam olhar o pai para a tua vida, possam olhar a mãe para a tua vida, e os filhos dizerem assim: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, quando eu crescer, eu quero ser igual à minha mãe. Ou imagina o teu filho olhando para você, meu irmão, e não consegue nem piscar, porque ele te admira. Ele não tem somente o respeito pela tua vida, não, você é literalmente um exemplo de vida para ele, um guerreiro, uma guerreira. Mas tenta imaginar isso tudo ao contrário. Serve a Deus avacalhado e seu filho está observando isso tudo. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. O seu filho está observando isso tudo. O vento vem, bate no seu rosto, te joga longe, e o seu filho está observando isso tudo. Mas quando o seu filho começar a te pegar dizendo: Deus me deu, Deus tornou, bendito seja o nome do Senhor, aí sim ele terá um espelho verdadeiro para olhar e observar. Mas enquanto, meu irmão, você estiver avacalhado na presença do Senhor, você vai ver um espelho, que é o seu filho, avacalhado também. Do que eu vou comprar o meu filho, se eu estou avacalhado? Para que eu vou chamar a atenção do meu filho, se eu estou avacalhado? Como na vida do próprio rei Davi, após a morte de Absalão, após a morte do primeiro filho, que se envolveu com a filha dele, com Tamar. Assim que Absalão matou o primeiro filho que se envolveu com Tamar, qual que foi a notícia que chegou para o rei Davi? Mataram o seu filho. E ele disse: quem foi? Foi Absalão. Por que ele não podia ir para cima do próprio filho que matou o outro? Por que ele não podia ir em cima do próprio assassino do filho dele, Absalão? Porque na mão dele também escorria sangue inocente, porque ele também não tinha moral suficiente para chamar a atenção de quem assassinou o próprio filho. Porque saiu dos lábios dele, meu irmão, ou seja, as suas ações causou uma reação na sua própria parentela. Está dando para você compreender o que está sendo dito? Ou seja, tudo que eu fizer, meu irmão, dentro da minha casa vai refletir. Tudo que é errado que eu fizer na presença do Senhor, dentro da minha casa: ah, mas o Senhor é bispo, piorou mais aí. Que muito busca, muito é cobrado. Mas não existe diferença, meu irmão, é só na hierarquia. Mas sobre coisa errada, eu e você, nós estamos no mesmo barquinho. Como que eu vou conseguir chamar a atenção da minha família? Como que eu vou conseguir pastorear a minha casa, sendo que eu não consigo ser pastor na minha própria vida? Eu estou enfrentando um problema. E essa luta que eu enfrento é só minha. Essa sim é só minha. Eu tenho que lutar contra isso. Mas eu tenho que ser pastor da minha vida. Eu rejeito isso em nome de Jesus, para depois ser pastor da tua vida e ser pastor da minha família. Como que eu vou conseguir chamar a atenção do meu próprio filho? Ele está ouvindo música mundana, ele está envolvendo com o mundo. Como que eu vou chamar a atenção dele? Que moral que eu vou ter de chamar a atenção do meu filho, sendo que eu sirvo a Deus de qualquer forma? Salomão, ele sobe com 1000, o bispo Frank, 1000 cabeças de boi no alto da montanha, e entrega tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha. E eu estou dentro da igreja juntando as minhas pratinhas, mas as maiores notas continuam guardadas no meu bolso. Eu estou juntando as minhas pratinhas para ofertar na casa de Deus. E eu quero o melhor de Deus na minha vida. Como que eu consigo, meu irmão, ofertar o resto, o meu resto, na casa do Senhor? E dizer para o Senhor que o melhor de Deus é para mim. As minhas notas maiores estão dentro, guardadas no meu bolso. Essa é para shopping. Essa eu vou comprar um carro novo amanhã. Essa eu quero uma televisão de 50 polegadas na minha casa. Essa é para abastecer o meu carro até o toco, para não me deixar na rua. Mas essas pratinhas aqui é para a casa do Senhor. Eu e você, nós temos que tomar vergonha na cara e começar a respeitar a Deus. Deus não precisa do meu e do teu dinheiro, mas a obra dele sim. Isso eu estou falando não é por aqui não, meu irmão. Não é Gerados para Adorar. É o evangelho inteiro que está avacalhado. O evangelho inteiro está destruído. Eu construo um castelo para mim, mas eu levanto uma cabana para Deus. Como que eu quero o melhor de Deus para minha vida?
oração é limitada, a minha oração é cronometrada. Eu não consigo passar de 10 minutos. E eu falo com Deus, é hipocrisia. Nós temos que deixar de ser hipócritas. Nós temos que deixar, meu irmão, de ser hipócritas. Eu devolvo aquilo que sobra. Deus não é Deus de sobra. Deus, Ele é Deus na minha vida e na tua. Mas sabe como nós vamos compreender e entender que é Deus? Quando nós cairmos literalmente num leito de hospital. Aí nós vamos entender o que é servir a Deus. Mas dá tempo da gente reverter isso tudo. Dá tempo da gente voltar isso tudo para o Evangelho. Nós temos uma limitação. Quando você fala, quando é falar dentro de igreja sobre dízimos e ofertas, meu irmão, nós temos a cara de pau de dizer que isso ainda é coisa do Antigo Testamento, que é isso, que é isso e aquilo. Nós temos todas as respostas, mas não temos as respostas quando Deus busca uma correção para a minha vida e para a tua vida. Nós nos resguardamos na palavra do Senhor com versículos separados, mas não conseguimos ler um contexto completo para ver Deus tratando comigo e com você. Nós, irmão, presta bem atenção. Nós vimos tantos testemunhos, meu irmão, de pessoas que eram desacreditadas de Deus, mas quando entraram em leito de hospital, Deus mostrou para eles tanta coisa que levantou de lá pastores, levantou de lá missionários, levantou de lá pessoas realmente desenvolvidas com a obra do Senhor. Mas aí a gente faz a pergunta: tem que ir para lá primeiro? Tem que ir um parente nosso para lá primeiro? Ou eu me envolvo com Deus, ou eu deixo de lado Deus. Ou eu me entrego para Deus, ou eu deixo para lá Deus. Ou eu me envolvo com as coisas de Deus, ou eu saio da presença de Deus de uma vez. Nós temos as respostas prontas na nossa mente, no nosso coração, dizendo assim: dentro da minha casa eu chamo a atenção de Deus. Você não consegue chamar aqui em 2 horas, dentro da sua casa você não vai conseguir nunca. Dentro da sua casa você não consegue chamar nunca. Eu estou sendo mais verdadeiro. Quando eu falo você não consegue, eu estou me incluindo também, meu irmão. Sabe por quê? Todos nós temos que nos transformar. Todos nós temos que ser moldados pelo Senhor. Mas não adianta aqui dentro eu falar: eu quero ser moldado contigo, Senhor. E quando eu entro dentro do meu carro, eu vou embora, chego dentro da minha casa, acabou aquele querer. Sabe, eu viver só de aparência. Não, você não tem que viver de aparência. A Bíblia fala: é sim, sim ou não. Então ponto. Não é Deus que nós vivemos, então é Deus que nós temos que compreender. É Deus que nós temos que entender. Salomão, o que ele tinha, ele entregou. Eu não estou falando para você entregar para Deus o que você tem, não. A única coisa que ele quer de você é o seu coração. Quando a gente entrou em parte aqui de dízimo e oferta, porque é bíblico, eu e você não buscamos ouvir só a palavra de Deus. Nós não queremos ouvir historinhas humanas. Nós queremos somente Bíblia, não é isso? Então por que nós não obedecemos a Bíblia? Por que nós lutamos contra ela? Por que a gente reluta contra a palavra de Deus? Por que a gente luta entre nós? Esse evangelho que nós vivemos, nós lutamos entre nós. Nós não nos amamos, nós lutamos. Eu quero ser melhor que você a todo instante, você quer ser melhor que eu a todo momento. Que luta que é essa? Se eu saio da igreja que você pastoreia, que você congrega, amanhã você nem olha mais a minha cara. Que evangelho que é esse? É disso que eu estou falando. É evangelho. Como diz no grego, evangelion. É o evangelho, meu irmão. O evangelho do Senhor. Sabe, é o evangelho de Deus. Então, se é para seguir o evangelho de Deus, por que eu tenho que lutar contra ele? A mensagem que preparou não foi nem essa, mas se está falando desse jeito, eu não vou contra Deus. Eu não tenho que me desculpar também com ninguém. Deus é Deus e pronto, acabou, meu irmão. Nós temos que obedecer à voz do Senhor. Nós temos que obedecer. Eu e você, às vezes, nós passamos provação enviada pelo próprio Deus. Mas às vezes nós passamos provação que é eu e você que cata ela. Eu e você que buscamos ela. E depois nós falamos: que Deus que é esse? Por que Deus está deixando eu passar por isso? Ontem mesmo eu e o Fredão ali, a gente está conversando mais ou menos sobre isso na festinha de ontem. Quando a gente passa por uma situação e não entende, mas depois mais para frente a gente começa
começa a entender e começa a falar, é verdade, Senhor. Então pode moer até o final. Mesmo se eu não aguentar, o Senhor vai me ver respirando e eu sei que o Senhor vai estar comigo. É isso, é tentar pelo menos viver no Evangelho. Amém? Se nós fazemos algo para Deus aqui dentro, isso não pode ser apagado lá fora. Se eu sirvo a Deus aqui dentro, essa imagem de Deus que brilha no seu rosto agora, que eu vejo, ela não pode ser apagada. Ela tem que continuar brilhando lá fora. A partir do momento que uma pessoa coloca em dúvidas, você é evangélico ou não, a pessoa vira para você e fala, se você não falasse, você nem saberia se você era pastor, era pastora, que é evangélico ou não é evangélico. Isso é muito ruim, eu já passei por isso também, meu irmão. Mas é necessário. A palavra de Deus diz que eu e você, nós somos luz para esse mundo. Então nós temos que brilhar. Mas o cristão puxa outro brilho. Até que Deus falou em nome do Senhor Jesus. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.